Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, o Conexão Poder está no ar. Nosso entrevistado hoje é o delegado Walter Fonseca, da Defaz. Bem-vindo, delegado, ao Conexão Poder. Muito obrigado pela acolhida, né? Fico feliz de estar aqui, podendo falar um pouco aí dessa delegacia tão importante para o Estado, que é a Delegacia Fazendária, que é uma delegacia que tem se aprimorado e modernizado, né? Para poder render bons frutos para o nosso Estado. Pois é, nossa pauta hoje é sobre a recuperação de ativos para o Estado de Mato Grosso. Esse é um trabalho que o Estado de Mato Grosso já vem fazendo há alguns anos, inclusive nós tivemos aí a criação do CIRA, né? A Defaz já vinha nesse trabalho, depois também teve, somando agora com a PGE, temos aí um novo braço, digamos assim, mas o senhor também está acompanhando, nós temos, para quem não sabe, um movimento nacional para ter uma interação na recuperação de ativos, uma união aí das polícias em geral, digamos assim. Fala um pouco para a gente sobre isso, delegado. Então, eu vou tentar responder falando de toda a sua pergunta, né? Vamos começar por esse movimento nacional aí, que é mais... Então tá, vamos começar por ele, né? E depois eu faço um resgate histórico para falar do CIRA, né? E do desempenho da Delegacia Fazendária no âmbito daquele comitê. Como eu tinha te falado aqui informalmente, antes de nós iniciarmos a entrevista, no final do ano passado, em dezembro, né, foi lançado dentro do Ministério da Justiça a criação do CONARA, que é o Conselho Nacional de Recuperação de Ativos, né? Esse conselho, ele estabeleceu uma rede que chama Rede Recupera, fazendo uma alusão aí à atividade de recuperação de ativos, que tem por objetivo, né, trazer todos os estados, as polícias, no caso, judiciárias, de todos os estados, em conjunto com a Polícia Federal, para, vamos dizer, mudarem o modelo de atuação, né? E essa mudança, ela importa, vamos dizer, num novo paradigma. Qual paradigma seria esse, né? A investigação policial, a gente trabalha dois pilares, que é o quê? Autoria e materialidade para o crime, né? São pilares básicos. Só que nesse mundo moderno, né, de organizações criminosas que têm se estruturado, inclusive adquirido muito patrimônio, a gente tem que trabalhar a descapitalização, né, desses criminosos e dessas organizações. Então, está querendo se desenvolver uma nova vertente da investigação, que seria autoria, materialidade e recuperação de ativos. Então, toda a investigação policial, né, nesse ideal que foi forjado ali dentro do Ministério da Justiça, no sentido de colocar as polícias fazendo parte dessa recuperação de ativos, que seria o quê? É pegar aquele dinheiro que é tirado das atividades da sociedade, né, através dos vários crimes e, vamos dizer, fazer uma constrição desses bens que estão na mão dos criminosos e devolver ao Estado, que por sua vez, né, de posse desse recurso, vai poder desenvolver seus projetos sociais, enfim. Então isso é uma mudança de paradigma que ela é necessária para a gente enfrentar esse novo modelo de crime que a gente tem no Brasil. A gente sabe que, infelizmente, né, as facções, elas têm crescido, sim, inclusive economicamente. Porque quando a gente fala, não é só a questão do ICMS que está sendo sonegado, né? É uma gama de fraudes. Né? Uma gama de fraudes, né? E aí a política, né, que foi desenvolvida aí no âmbito do Ministério da Justiça e que vai se irradiar para todos os estados, né, é nesse sentido, né, que nós temos que trabalhar a prova, né, a autoria e a materialidade do crime, mas também aquele ativo, aquele produto do crime, ele tem que ser confiscado e tem que ser devolvido ao Estado, para que possa ser reinvestido em políticas públicas, né? Então, assim, todas as polícias que lá estiveram, inclusive a Polícia Federal, estão imbuídos aí desse propósito, né? Inclusive, eu voltei para o nosso estado assim muito animado, inclusive já fiz algumas proposituras aí para a diretoria da nossa Polícia Judiciária para que a gente possa, vamos dizer, ter uma harmonia aí com essa nova política, né? Eu acredito que a gente vai ter muito sucesso. O CIRA aqui no estado de Mato Grosso, ele surgiu em 2015, né?
E já há aproximadamente 3 anos a Delegacia Fazendária ela trabalha de uma forma adida a esse comitê. Então, ali dentro desse grupo interinstitucional, que tem vários órgãos, né, tem a Secretaria de Segurança, no caso, com a Polícia Civil, você tem o Ministério Público, a Secretaria de Fazenda, a PGE, a Casa Civil. Nós trabalhamos uma recuperação de ativos que hoje, né, ela é muito focada na sonegação fiscal. Então, a própria Delegacia Fazendária, ela tem uma vocação para trabalhar a recuperação nesse tipo de crime, que é o de sonegação fiscal. E até fazer um elogio aqui para o nosso estado, né? Nós estamos muito adiantados aí nesse tipo de trabalho, né? Nós desenvolvemos investigações financeiras e patrimoniais nos casos de sonegação, que têm sido bem feitas e tem sido um instrumento valioso, né? Inclusive para a própria PGE, que já se utilizou aí de alguns relatórios, né, de investigação financeira nossa para as execuções fiscais, e diante desse trabalho que era, vamos dizer, produzido dentro de uma cooperação técnica, criou-se, como você mencionou no começo, agora uma coordenadoria própria dentro da PGE para trabalhar essas investigações financeiras lá também, como, vamos dizer, um núcleo autônomo. É um núcleo que vai fazer o pente fino, digamos assim. Isso. Tipo, para onde está o patrimônio desse sonegador? Perfeito. É porque a execução fiscal, ela tem uma característica que é um processo que se dá no âmbito civil, não é um processo criminal. E muitas vezes as execuções, elas acabam frustradas porque faltam ali mecanismos para você identificar o patrimônio, localizar o patrimônio e muitas vezes vincular o patrimônio àquele sonegador. Porque as pessoas se utilizam de fraudes estruturadas, ocultam o patrimônio por meio de interpostas pessoas físicas e jurídicas, né? Nós temos casos aí que essa interposição de pessoas chega a 5 camadas. Então, para você identificar aquele patrimônio ali, você tem que romper toda uma rede, né, de fraudes mesmo, para falar, ó, esse patrimônio está ocultado, está no nome, às vezes, de um funcionário, está no nome de uma tia, de uma sobrinha. Ou de um laranja. Ou de um laranja, né? Então, isso é muito comum. Aí, dentro dessa linha, o governo do estado, ele percebeu a necessidade de criar ali dentro da Procuradoria-Geral do Estado uma coordenação de inteligência. Para quê? Para promover essa investigação financeira e patrimonial nas execuções fiscais, né? Nos moldes, inclusive, do que fazem os grandes escritórios de advocacias e corporações. A gente sabe que os grandes escritórios hoje, eles têm uma parte de inteligência corporativa, eles produzem relatórios ali de investigação financeira e patrimonial para aqueles casos onde o escritório está litigando, por exemplo, execução contra credores, porque não é só a fazenda pública que tem dificuldade para localizar o patrimônio do devedor. Isso também acontece no campo privado, né? Então, os escritórios grandes e mais estruturados, já há algum tempo, eles criaram esse segmento, né, que a gente pode chamar de uma inteligência corporativa, para estar entregando esse produto para os clientes. Uhum. E o Estado, né, também não poderia ficar para trás, né? Então, só simplificando, seria um trabalho de detetive que vai ser feito aí? Isso, seria um trabalho de inteligência, isso mesmo, perfeita a sua analogia. Seria um trabalho de inteligência onde a Polícia Judiciária Civil, né, através da legislação que foi aprovada e que, se Deus permitir, deve ser sancionada amanhã, vai estar auxiliando a PGE com a expertise, né, falando qual que é o caminho ali para você demonstrar uma fraude estruturada, como que você descobre ali uma ocultação de patrimônio. E muitas vezes esse não é o dia a dia do procurador, porque o procurador ele está ali atuando nos processos, né, com as peças, com as contrarrazões, com os recursos, e esse trabalho é um trabalho realmente detetive. Quem é que vai estar na mira desse grupo? Inicialmente, os grandes devedores do Estado e também os devedores contumazes, né, que já tem aí volumes altos de dívida ativa, né, vai ser feito um trabalho ali inicial com aquelas pessoas assim, que são mais contumazes aí na prática da sonegação fiscal. Uhum. E aí, vocês já têm um balanço dessa recuperação de ativos que vem sendo feita no Estado?
quanto conseguiram recuperar, como que isso tem sido usado, como que isso está voltando para o cofre? Olha, o CIRA do Mato Grosso, ele tem números muito expressivos, né? Graças a Deus. O comitê, eu acredito que ele é um sucesso, né? De 2015 para cá, salvo o melhor juízo, o CIRA, ele tem uma recuperação de ativos de 3,2 bilhões de reais, né? Sendo que no ano passado foram recuperados em ativos cerca de um pouco mais de 650 milhões de reais, né? E é interessante eu esclarecer para o telespectador aqui que nem sempre o ativo que é recuperado, ele é um dinheiro que entra na conta do Estado imediatamente. Porque muitas vezes aquela pessoa ela pode fazer um acordo e um refinanciamento. Então existe ali os recolhimentos que são feitos ali dentro dos acordos, mas que o próprio comitê ele monitora. Porque quando a gente tem um caso de recuperação de ativos, é feito um procedimento que se chama PRA, que é o procedimento de recuperação de ativos. E a partir do momento que aquele contribuinte, né, investigado, ele é chamado ali para um acordo, ele estabelece ali as condições de pagamento, enfim, pode se utilizar do próprio refis da Secretaria de Fazenda e a gente vai monitorando ali se ele está adimplindo ou não com os pagamentos. Até porque, dentro do crime contra a ordem tributária, nós temos uma dinâmica que o pagamento extingue a punibilidade, ou seja, a pessoa paga o tributo devido, aquele crime, ele deixa de existir, né? O Estado perde a pretensão punitiva em relação àquele crime. Agora, no caso em que há um acordo, um parcelamento, aí essa pretensão punitiva ela fica suspensa. Então a gente tem que monitorar realmente se aquela pessoa está adimplindo para saber se a gente retoma ou não com os instrumentos ali de persecução. Isso tudo é feito no âmbito do comitê, né? Então, de 2015 para cá, a gente tem esses números, né? Um pouco mais aí, realmente 3 bilhões. Ano passado foi um volume expressivo, né? Que passou dos 600 milhões. E a gente tem algumas ações da Delegacia Fazendária nessa parte de recuperação de ativos que elas integram os números do comitê, mas que eu vou falar para vocês um pouquinho, né, de um exemplo aqui da nossa Operação Ultimatum, né? Pois é, um volume expressivo, Isso, né? A Operação Ultimatum, ela já trouxe de volta aos cofres públicos, aí no caso foram pagamentos efetivos, né? Aí não é nem refinanciamento nem nada, um montante de novembro de 2021 até agora de aproximadamente 30 milhões de reais. Né? Essa operação nós identificamos ali um núcleo de 130 produtores rurais que estavam se utilizando de notas frias. Aí, diante desse trabalho, né, a gente notificou esses produtores em conjunto com o CIRA, né, com o Ministério Público, Secretaria de Fazenda, para que eles, vamos dizer, fizessem o pagamento do que era devido para não sofrer ali o indiciamento dentro do inquérito policial, né? Então, desse período de novembro de 2021 até o final do ano passado, a gente já estava com a regularização de crédito nesse procedimento no importe de 30 milhões de reais, né? Valores já em caixa para o Estado. E é importante consignar um outro aspecto dessa operação que a gente chama de efeito pedagógico, né? Aquele núcleo de 130 empresários ali que foram alvo dessa operação, você teve um incremento de recolhimento de ICMS de mais de R$1 milhão por mês. É que isso é com relação à comercialização de grãos. Com relação à comercialização de grãos. Então, naquele núcleo analisado, após a nossa operação, o incremento na arrecadação de ICMS foi de R$1.3 milhões por mês. Isso é o que a gente chama de efeito pedagógico. Porque normalmente a pessoa que está sonegando, quando ela é alvo de uma ação da Delegacia Fazendária, do próprio Comitê de Recuperação de Ativos, ela começa a regularizar a atividade dela, né, para não sofrer aí, vamos dizer, o estresse da persecução, né, ser alvo de uma busca, do indiciamento, enfim. Às vezes de uma prisão também, conforme o caso. E os outros seguem o exemplo, né? Sim, perfeitamente. E aí, a gente está falando dessa questão das fraudes em comercialização de grãos, mas a gente acompanha aí, como a gente disse, uma gama de tipos de fraudes, né? Sim. E a gente tem visto também agora essa questão da entrada aí das facções nesse mundo das fraudes financeiras aqui, né?
Como é que é a sua avaliação com relação a esse avanço desse tipo de crime, relacionado às facções? Eu vou falar disso assim, com o olhar de quem está na polícia, mas não de quem lida com isso diretamente, né? Você fala dessas fraudes, estelionatos... Isso, lavagem de dinheiro, a gente tem visto, eu sei que eles têm... A gente tem noticiado aqui, né? Eles usam posto de combustível para lavar dinheiro, supermercado para lavar dinheiro, farmácia para lavar dinheiro. Isso. E aí o bem que é daquela pessoa tá no nome da esposa, tá no outro, eles estão e vão ramificando. Perfeito, né? Até a nossa gerência de combate ao crime organizado fez uma operação grande nesse sentido, né? Nas últimas semanas, apito final. Vocês devem ter acompanhado, né? E aí, vamos dizer, isso realmente é uma vertente do crime organizado que tem se utilizado de postos de combustível realmente para fazer lavagem de dinheiro. E para a gente convergir aqui no nosso tema, o que acontece? Todo esse patrimônio que foi identificado, né? Veículos apreendidos, imóveis apreendidos, confiscados, a recuperação de ativos nesse modelo que a gente quer introduzir, ela tem que trazer ali ferramentas para o poder público no seguinte sentido, identificamos que esses bens são produto do crime. O que nós temos que fazer? Nós temos que apreendê-los, né? Temos que trazer esses bens para um leilão, né? Fazer a alienação desses bens, possivelmente, conforme o caso, a administração e a destinação. Então, toda essa política, né, que eu falei que a gente está querendo implementar de uma forma horizontal em todo o país, é para trabalhar 5 frentes que dizem respeito à recuperação de ativos, que é a identificação do bem, a apreensão, a alienação, né, a administração, conforme o caso, e a destinação. A destinação seria o retorno desse valor aos cofres públicos para ser investido aí nas diversas políticas. Aplicado, né? Isso. Então, até uma iniciativa nossa, né, que essa semana foi tratado aí com a diretoria da Polícia Civil, no sentido de regulamentar a lei de lavagem de dinheiro aqui no Estado. Já existe também uma minuta, né, que está sendo trabalhada no âmbito da diretoria da Polícia Civil para que a gente possa regulamentar a lavagem de dinheiro no âmbito estadual. Existe essa possibilidade, né, dada aí pela legislação federal, para que nós também possamos, aqui no estado de Mato Grosso, destinar esses bens, depois que forem leiloados, para o nosso estado, né? Então, isso é um trabalho que a Delegacia Fazendária, numa perspectiva aí de mudança, né? Eu te falei que a gente está, vamos dizer, antes aqui da entrevista, eu te falei que a gente está trabalhando aí uma ampliação do espectro de atribuições da Delegacia Fazendária, a gente trazer para ela também a recuperação de ativos. Aí nessa linha de trazer para ela a recuperação de ativos, qual que era a nossa ideia, né? E que está sendo debatida aí com nossa diretoria. Teve uma operação como essa, o apito final. E ali, nessa parte de recuperação de ativos, a delegacia fez a investigação e identificou tudo. Então, essa assessoria para promover o sequestro desses bens e a alienação, a gente queria fazer através de um núcleo específico, né, que ficaria, a princípio, relacionado à nossa unidade, que já tem, vamos dizer, uma expertise na recuperação de ativos no âmbito da sonegação fiscal. Aí, na verdade, a gente tem só que ampliar o leque. Né? Mas, vamos dizer, os instrumentos de investigação, identificação de patrimônio, eles são os mesmos. Né? A gente precisaria só de alguns ajustes, vamos dizer, normativos, para estar abrindo essa nova frente de trabalho aí dentro dessa política nacional que eu te falei aí anteriormente. O que falta para essa minuta virar lei? Então, já está bem adiantado, né? Inclusive, a regulamentação da lei de lavagem de capital, eu acredito que possa ser feita uma mensagem, né, para a Assembleia Legislativa muito em breve, né, a nossa diretoria que está à frente aí dessas tratativas, mas eu acredito que está bem adiantado, né, e em verdade são alguns ajustes legais, né, porque quando você está tratando ali de um projeto de lei, você tem que conversar com vários órgãos, tem que ver o reflexo, né, se aquela legislação ela fere ou entra numa atribuição ali de outro órgão, ou vai mexer com a destinação que já tem lei específica. Então, vamos dizer, é um processo que ele é complexo, né, mas no nosso caso aqui, eu acredito que ele está bem adiantado e a gente, dentro aí,
se Deus permitir, né, de uns 60 dias, a gente pode ter aí novidades, né, porque são coisas... Um prazo curto aí, né? É um prazo curto, porque não depende só do governo do estado, né? Isso vai para a Assembleia Legislativa, mas como é um curto tema... Curto agora, mas já está em discussão. Já está em discussão. E como isso faz parte dessa política nacional dos estados, né? Eles vão dizer, trabalharem isso de uma forma homogênea, eu acredito que aqui a gente vai, vamos dizer, evoluir com isso aí muito rapidamente. E, delegado, qual que é a mensagem que a Polícia Civil passa aí com todas essas... justamente passa para o sonegador, para o fraudador, a mensagem que vocês passam com todas essas ações, qual que é? A mensagem que a gente passa, né, é que se forem sonegar ou praticar crimes, né, aqui no estado do Mato Grosso, vocês vão encontrar um ambiente ácido, porque a polícia tem se capacitado, tem melhorado, né, e a gente, assim, vai estar reprimindo esse tipo de conduta cada vez mais com assertividade, com contundência, né, sempre dentro da legalidade, mas a gente quer ser um modelo aí de atuação até no âmbito nacional. Certo. E aproveitando sua entrevista, a gente como imprensa acompanhou aqui por anos também a questão da CPI, da sonegação fiscal, né? Foram anos ali de trabalho parlamentar. Eu me lembro que entre as revelações que eles fizeram, tinha justamente há anos atrás eles chegaram a apontar que tinha questão de posto de combustível sendo usado por facção, para lavar dinheiro, tal, não sei o que, isso faz tempo. E também no relatório, que é algo mais recente, eles apontaram sobre a sonegação fiscal, até anotei aqui, que de cada R$100 de receita potencial do ICMS, 15 seriam sonegados em Mato Grosso. Como é que tem sido o aproveitamento dessas informações pela polícia? Porque isso foi enviado para os órgãos competentes. Isso, né? Foi enviado, né? Inclusive, na Delegacia Fazendária, nós temos inquéritos policiais, inclusive operações policiais, que são produto aí do relatório da CPI. Nós, inclusive, temos lá a operação Ghost Grain, a Grão Fantasma, que ela foi baseada em relatórios ali da CPI. Né, era um esquema de utilização de uma empresa de fachada para emissão de notas frias, envolvia também uma questão do PRODEIC, né, de uma simulação ali do beneficiamento do produto primário, que na verdade não ocorria e supostamente seria só um esquema de troca de notas, e isso foi apontado no relatório da CPI, e isso chegou a se tornar um inquérito policial. É importante eu esclarecer uma coisa aqui, porque às vezes as pessoas vão ter uma certa dificuldade de entender. É porque quando você tem a prática de um crime fiscal, para que você enseje de fato a atuação da Polícia Civil, a gente precisa que esse crédito seja constituído. Porque na jurisprudência, enfim, quando você tem a prática da sonegação, você tem que ter a autuação, e aquela autuação, ela tem que estar consolidada como um crédito. E muitas vezes demora um pouquinho. Então você tem a notícia de um fato que seja sonegação, só para eu exemplificar para o seu telespectador. Aí pode ser que até que o Estado, enquanto administração, ele constitua aquele crédito, né, num processo administrativo tributário, onde ele vai ser discutido ali com aquele sonegador e tudo, você pode ter ali um atraso até que isso chegue num caso policial. Mas é uma determinação legal que a gente tem que seguir. Então, muitas vezes você teve ali na CPI alguns apontamentos, pode ser que nem todos ainda se tornaram inquéritos policiais, mas quando chegar nessa fase de terem seus créditos lançados e constituídos em definitivo, provavelmente a gente pode ter inclusive outros. Né? Eu te falei essa porque essa a Ghost Grain, sim, né? Essa foi inclusive com dados da CPI. Essa CPI, eu me lembro que ela foi dividida ali em blocos, digamos assim, né? Teve a questão da investigação dos grãos, teve questão de investigação de frigoríficos e teve outros, agora que eu também não me lembro, questão dos postos de combustíveis também foram várias frentes ali que agora eu não me recordo. Mas tem mais operação por vir? Nesse sentido? Se Deus permitir, sim, né? A gente... Vindo também dessa investigação de CPI? Possivelmente. 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 Como eu te falei, não depende só da gente, né? Porque você tem que ter uma constituição do crédito. Então, por mais que você tenha ali algo, né, que seja apontado a princípio como sonegação fiscal, você tem um processo administrativo tributário
para que aquilo ali, ao seu final, possa nos dar aí a materialidade necessária, que é o crédito tributário constituído em definitivo. Então, vamos dizer, você tem trâmites legais até que a gente possa deflagrar aí operações nos crimes contra a ordem tributária. Né? Então, vamos dizer, mas a gente está tentando tirar aqui. Vocês estão querendo pescar a informação, mas assim, se Deus permitir, nós vamos ter outras operações aí esse ano ainda. Né? Atualmente, digamos assim, quais têm sido os setores, os núcleos aí que a Polícia Civil tem observado mais, tem tido maior atenção justamente para conseguir essa recuperação de ativos, digamos, de questão de fraudes, né, os fraudadores? Olha, em verdade, você tem sonegação fiscal em vários segmentos comerciais, né? Você tem, às vezes, no segmento de pneu, você pode ter no segmento de combustíveis, né? E você pode ter no segmento, por exemplo, do boi, o boi em pé, né? Que sai para outros estados, isso é um problema. E como, vamos dizer, a vocação do estado do Mato Grosso é o agro, normalmente isso está mais relacionado ao agronegócio. Não que seja somente no agro. Sim. Existe sonegação em praticamente todos os ramos comerciais, né? Mas como, vamos dizer, a atividade do estado, ela tem se destacado nesse segmento, a gente acaba que as nossas operações muitas vezes estão no segmento aí do agro. E o tipo de fraude que é mais utilizado aqui no estado do Mato Grosso são as empresas laranjas, para emissão de notas fiscais frias, né? Sistema de nota fria. O sistema de nota fria. Já tivemos operações em cima de créditos tributários, que foi aquela crédito podre, onde havia uma simulação ali no aproveitamento dos créditos, né? Um sistema antigo, que era o PAC-RUC, que inclusive foi extinto, não existe mais, mas o que a gente vê aí é que inclusive com a informatização dos processos, tudo para processos eletrônicos, a abertura de empresas está mais célere, né? Então a gente tem tido uma multiplicação aí imensa das empresas de fachada. Vamos dizer, a partir dessas empresas de fachada é que você começa a ter as fraudes estruturadas para sonegação. Então, o nosso foco, né, o nosso alerta, ele surge quando uma empresa, muitas vezes nova, começa a ter operações muito volumosas, aí tem ali um desequilíbrio entre as entradas e saídas, e eles vão dizer, esse é o nosso alerta para identificar uma possível sonegação fiscal, mais ou menos nessa linha. E esse radar está ficando cada vez mais apurado, digamos Sim, assim. Inclusive esse radar, ele fica mais concentrado na Secretaria de Fazenda, né, que a Secretaria de Fazenda, ela, vamos dizer, é a partir dela que a Delegacia Fazendária, o comitê trabalha, porque quem produz a informação fiscal, que é o substrato do nosso trabalho, é a Secretaria de Fazenda. E lá existe uma unidade de inteligência e monitoramento que toda vez que é constituída uma pessoa jurídica e eles percebem via sistemas, né, essas distorções, isso é feito um relatório que é compartilhado conosco e aí, vamos dizer, o radar fica ligado. Mas, vamos dizer, o primeiro toque é na Secretaria de Fazenda. Certo. Delegado, eu quero agradecer essa entrevista. Foram informações importantíssimas para quem está nos acompanhando. Conseguimos aqui já algumas informações à frente, né, dos outros veículos. O senhor só ficou faltando passar aí quais vão ser as próximas operações. Mas fica aqui o presente do Conexão Poder para o senhor. Muito obrigado, né? Eu fico feliz aqui, gente. Obrigado aí pelo convite, viu? Pela lembrança. Para lembrar da nossa entrevista, a gente continua acompanhando o trabalho de vocês. E muito agora, obrigado. Nesse trabalho mais, digamos, nesse radar mais apurado, então, com esse... Sim, a gente espera, né, passar por algumas transformações, né, que vão melhorar aí a nossa eficiência, né, a nossa celeridade. E, vamos dizer, o foco hoje da Polícia Judiciária Civil está se aprimorando tecnologicamente, né? A nossa polícia, vocês acompanham, ela tem evoluído assim muito. Né? E a gente que está à frente ali dessa delegacia importante espera poder, vamos dizer, fazer jus a toda essa transformação que o nosso estado passa, né? A nossa polícia, para estar entregando um resultado aí que seja bom para os nossos contribuintes, né? Tá certo. Obrigado, delegado. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui.
Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.